Graça e paz a todos, meu nome é Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta de leitura e reflexão das Escrituras. Nós estamos nesse mês estudando o Evangelho de Lucas. Já há alguns dias eu não tenho gravado, devido às demandas, a uma correria enorme, mas hoje, essa semana, eu estou voltando, retomando os nossos encontros aqui, quase que diários, aqui fazendo essa live pelo Facebook. Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, seja uma Bíblia física, livro, seja uma Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, a darmos continuidade à nossa leitura e reflexão do texto. E eu te convido a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 27. No último encontro, nós começamos a ler um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, a síntese, o resumo que Lucas faz do Sermão do Monte. E hoje a gente vai dar continuidade. Lembrando que essa sessão que nós temos em Lucas, ela fica apenas dentro do capítulo 6. O capítulo 6 de Lucas, a partir do verso 17 até o final do capítulo, que vai até o verso 49, é a exposição de Lucas sobre o Sermão da Montanha, o conhecido Sermão do Monte de Jesus. Já no Evangelho de Mateus, essa passagem ela ocupa basicamente 3 capítulos do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Então, aqui nós vamos ver que Lucas, o texto está muito enxugado, ele está muito resumido. Mesmo assim, o autor ele teve como objetivo nos apresentar, pelo menos, aquilo que ele considerou ser de fundamental importância para aquela comunidade, porque diferente do Evangelho de Mateus, que se destina para uma comunidade judaica, o Evangelho de Lucas ele é escrito para uma comunidade de não-judeus. Então, Lucas ele não se apega tanto a alguns aspectos da lei, alguns aspectos da lei judaica, mas ele traz no seu escrito aquilo que é mais importante, o que ele enxerga ser mais importante para que aquela comunidade possa entender sobre Jesus e sobre o seu ensino. Então vamos ler Lucas, capítulo 6, verso 27 em diante, diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que o amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Essa seção aqui, que basicamente você vai encontrar no final do capítulo 5 e início do capítulo 6, no Evangelho de Mateus, é uma das sessões mais desafiadoras
do ensino ético de Jesus, do ensino moral de Jesus. Primeiro, porque eu acredito que aqui o coração dessa passagem está exatamente no último verso que nós lemos, no verso 36, onde ele diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O que isso quer dizer? Essa frase final, ela é o resumo de tudo que foi dito anteriormente. Essa fala final, ela deve nos levar a entender que Deus ele tem agido, Deus ele tem se compadecido dos seres humanos, que o caráter de Deus é um caráter de misericórdia, ou seja, ele conhece e reconhece as nossas fragilidades, ele conhece a nossa capacidade de acertar, assim como ele conhece a nossa capacidade de errar, ele conhece cada dimensão da nossa vida, cada área da nossa vida, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece quem nós somos por inteiro. E mesmo sabendo de quem somos, como somos, do que somos capazes para o bem e para o mal, mesmo assim, Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos tratar com bondade. Deus escolheu ser solidário à nossa humanidade. Deus optou por nos amar, mesmo quando as nossas atitudes, mesmo sabendo que podemos ter atitudes odiáveis, né? Até porque Deus não ama os nossos erros, Deus não ama a nossa dimensão má que existe na nossa existência. Deus nos ama sabendo que podemos fazer o mal e sabendo que fazemos o mal. Sabendo que fazemos escolhas erradas, fazendo que nós temos essa probabilidade, possibilidade de trilhar caminhos que possam nos trazer dor, sofrimento e angústia. Ainda assim, sabendo disso, conhecendo isso, ele resolveu nos amar. Então esse ato de amor, ele se torna uma espécie de amor que nós não merecemos. Esse amor imerecido recebe a palavra graça no Novo Testamento, né? Esse é o termo que os escritores do Novo Testamento usam, graça, né? Que vem da palavra grega charis, né? De onde vem charisma, ou carisma, que é presente, ou seja, esse amor ele é nos dado como um presente. E quando você recebe um presente, na verdade, nós não somos merecedores de presentes. A grande virtude está em quem dá o presente. É quem dá o presente que tem a virtude. Por quê? Porque ele olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de bondade. E a bondade daquele que dá o presente, a bondade daquele que doa, ela nos alcança. Então Deus é o doador da vida, é o doador desse grande presente, é o doador da existência humana, é doador de todas as boas dádivas, de todas as coisas boas que podemos experimentar em nossa vida. E nesse ato de amor, de bondade, ele resolve nos amar. Nas escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, esse ato de amor imerecido, esse ato de amor doador de Deus, esse ato de amor de Deus, mesmo sabendo quem nós somos, é chamado de misericórdia, né? A palavra em hebraico é hesed. Hesed é um amor misericordioso, a sua misericórdia, o seu compadecimento. Na nossa língua portuguesa, a ideia de misericórdia,
ela vem do latim, né? Que quer dizer um coração que sente a dor, o coração que se coloca nas misérias dos outros, né? Então é um coração compassivo, é um coração que sente a dor do outro. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe do que somos capazes, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e, mesmo conhecendo quem nós somos, Ele resolveu nos amar. Ele resolveu ser bondoso, Ele resolveu ser solidário, Ele resolveu estar ao nosso lado, Ele resolveu nos tratar com compassividade, com empatia, com bondade. Então, quando Jesus ele apresenta este ensino, a base deste ensino de Jesus é nos levar a olhar para o Pai, para quem o Pai tem sido em relação a nós, quem Deus tem sido em relação a nós, seres humanos. Então, eu preferi começar essa mensagem exatamente pelo fim, porque ela é a tônica, ela é a fundamental, ela é a mensagem fundamental. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Jesus ele está usando o Pai como a nossa maquete, o ato de amor doador do Pai, o ato de bondade do Pai. Ele está usando um modelo para nós, uma maquete para nós, que ela é perfeita, ela é plena. Jesus ele coloca isso num nível elevadíssimo, porque ele está falando que nós, já que somos filhos de Deus, nós precisamos imitar o nosso Pai. Se Deus se tornou para nós um Pai e nós nos tornamos seus filhos, nós temos a missão nesse mundo de imitarmos o nosso Pai, de nos comportarmos no modelo do nosso Pai, de vivermos no modelo do nosso Pai, de como o Pai estabeleceu. Mas antes dele falar da missão, ele nos leva à consciência de quem o Pai tem sido para nós. Quem Deus tem sido para mim? Quem Deus tem sido para você? Eu acredito que quando você olha para a vida, se você olhar não com um olhar fundamentado no seu sentimento, ou não com um olhar fundamentado no momento que você está vivendo, na circunstância, mas se você olhar de uma forma geral e parar para prestar atenção, toda a bondade que você tem experimentado na sua vida, ela é bondade de Deus. Todas as coisas boas que têm acontecido na sua vida são obras das mãos de Deus. Todos os livramentos que você tem presenciado em sua vida são ações de Deus sobre você. Todo cuidado, todo suprimento, todas as coisas que acontecem boas na sua vida, essas realidades são realidades de Deus sobre você. Então você tem sido alvo do amor, você tem sido alvo do cuidado, você tem sido alvo de misericórdia. Logicamente, nós vivemos em um mundo marcado pela maldade, nós vivemos num mundo marcado pelo sofrimento, nós vivemos num mundo marcado pela dor. Não tem como nós vivemos em um mundo marcado por tantas tragédias, marcado pela maldade humana, marcada pelas ambições, pelo egoísmo, pela sede de poder humano, pelas rivalidades humanas, e não sermos alvos disso. Não tem como você viver num mundo em dor e não sentir dor. Não tem como você habitar num mundo em sofrimento e não fazer parte disso. Essa é a nossa realidade enquanto seres humanos. Porém, essa não é a realidade para a qual Deus nos criou. Essa é a realidade que nós construímos. Entendeu?
Essa é a realidade, o caminho que nós trilhamos na nossa existência. Então, mesmo assim, veja só, mesmo Deus sabendo que faríamos um caminho como esse, enquanto seres humanos, enquanto raça humana, um caminho de distanciamento, um caminho de sofrimento, um caminho que acarretasse dor, ainda assim, Ele nos amou. Então, o seu amor, o seu cuidado, a sua bondade, o seu ato de perdão, a maior prova de que Deus nos perdoa, a maior prova que Deus nos perdoa está no seu Filho, está na morte e na ressurreição do seu Filho. A maior prova que Deus perdoou a humanidade do homem que possa se considerar o mais íntegro, o mais justo, até aquele que possa ser considerado o mais vil, o mais obsceno, o mais destrutivo, todos Deus os perdoou na cruz. Todos Deus os perdoou na morte do seu Filho. Agora, se essas pessoas vão reconhecer isso, se essas pessoas elas vão se dobrar a isso, se isso vai mover o coração delas ao arrependimento, a uma nova consciência, a uma mudança, a aceitar essa realidade do que Deus está propondo para eles, que é um novo caminho, a construção de uma nova história, uma nova vida, aí é uma escolha pessoal. Aí é uma questão própria de cada indivíduo, de cada um. Mas Deus nos perdoou, nos amou na cruz. Então, quando Jesus ele começa a falar desse ensino, ele automaticamente ele quer nos levar a enxergar isso, a quem Deus se tornou para nós, quem Ele é para nós, e se Ele se tornou o nosso Pai, se nós o enxergamos como Pai, se nós somos os seus filhos, nós precisamos também ser seus imitadores. E talvez, partindo daí, não vou dizer que isso se torne mais fácil na nossa prática, em pôr em prática, mas talvez torne mais claro a nossa consciência do que podemos fazer e por que podemos fazer. Porque ele começa no verso 27 dizendo assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Veja só, amem os seus inimigos. Isso é um paradoxo. Quando Jesus ele fala isso no Sermão da Montanha, no judaísmo e na lei judaica, se procurava estabelecer vários critérios de justiça. Porém, dentro da lei, os judeus interpretaram, né, a tradição de rabinos, a interpretação, a escola interpretativa de Israel em relação à lei, entendia muito claro que você não poderia fazer mal e que você não deveria odiar um próximo. E os judeus entendiam como próximo apenas aqueles que faziam parte da aliança, ou aqueles que eram judeus, ou aqueles que eram israelitas, ou aqueles que haviam se convertido ao Deus de Israel. Ou seja, o olhar deles era sempre um olhar ou nacionalista, ou um olhar religioso, ou um olhar daqueles que faziam parte da sua comunidade. Sejam fazer parte da sua comunidade por ser israelita, ou seja fazer parte da sua comunidade por ter aderido à fé judaico-monoteísta, a fé monoteísta judaica. As outras nações, elas, por serem muitas vezes opressoras do povo de Deus, muitas vezes por perseguir o povo de Deus, elas não eram alvo do amor judaico. Eram alvo, basicamente, também da hostilidade judaica. Jesus, quando ele aparece no cenário, quando ele nasce, quando ele exerce seu ministério, ele está vivendo um momento na sociedade, na comunidade de Israel, onde as pessoas elas estão procurando, onde há um ideal nacionalista de restauração do povo de Israel, de restauração da autonomia, da liberdade do povo. E se sabe que muitas vezes a liberdade ela é construída por meio da guerra, por meio da revolução. Muitos judeus nutriam profundo ódio por Roma.
Então o que que Jesus ele percebe? Que as pessoas elas procuram amar os seus iguais e hostilizam, odeiam muitas vezes aqueles que são diferentes. As pessoas têm a tendência a amar os que lhes agradam e ou não amar, ou detestar, ou ter um sentimento de ódio, de hostilidade, de raiva, de rancor àqueles que não lhe agradam, ou de desprezo, de indiferença. Então, quando Jesus ele começa a falar, amem os seus inimigos, do que ele está falando? O que é amar? Que sentido ele está dando para a palavra amar aqui em relação aos inimigos? Aqui ele está falando, aqui amar carrega o sentido de não nutrir um sentimento de vingança ou de rancor. E o que é vingança? Vingança é devolver na mesma moeda. Vamos supor, você tem duas pessoas e uma pessoa, vamos dizer, você tem o João e o José. E o João ele sabe que o José ele tem um martelo e ele pede o martelo emprestado para o José. E o José diz: eu não vou te emprestar. E aí mais à frente o José sabe que o João ele tem um serrote, ele pede o serrote emprestado e ele fala: eu também não vou te emprestar. Por que ele não vai emprestar? Porque ele pediu algo e não foi lhe emprestado. Então o que ele está fazendo? Ele está devolvendo na mesma moeda. Ele está tratando como ele foi tratado. Isso é vingança. A vingança ela pode ser algo muito simples. Nas pequenas coisas, o sentimento de vingança ele pode estar presente. Não só em situações graves, em situações extremas, né? Mas uma situação como essa, ela já demonstra vingança. Então, amar é não nutrir sentimento de vingança. Então, a ideia de amar aqui, que Jesus está falando, podemos exemplificar no João pedindo ao José o martelo, o José não emprestando o martelo, mas quando o José precisar do serrote, o João emprestar o serrote. Essa é a ideia de amor, é não ser vingativo, é não devolver na mesma moeda. E o que é rancor? Rancor é lançar em rosto o erro do outro, lançar em rosto a falha do outro. Podemos usar o mesmo exemplo aqui. O João vai lá, pede para o José o martelo e aí ele não empresta. E aí o José vai pedir pro João o serrote e aí ele fala: olha, eu vou te emprestar, mas porque eu não vou agir igual a você que não me emprestou, eu não vou agir igual a você. Olha só, eu estou fazendo diferente. Lançar em rosto isso é uma espécie de um coração que guarda rancor. Normalmente eu costumo dizer com os meus amigos, né, tirar esqueletos do armário. Muitas vezes nos relacionamentos, nas convivências, nós temos essa tendência de que quando alguém faz alguma coisa que nos machuca ou que nos fere, que nós guardamos aquilo e na primeira oportunidade que a gente tem, a gente lança em rosto. A gente até pode devolver o bem em relação ao mal, mas se você faz o bem como uma forma de confrontar o outro e de lançar no rosto do outro que você está fazendo bem porque ele fez o mal, isso está demonstrando que você guardou rancor no seu coração. Você está tirando o esqueleto do armário. Então, quando Jesus fala para amar os inimigos, aqui também está muito presente a ideia do perdão. A ideia do perdão. Porque o que é o perdão? O perdão é você não esquece o que lhe foi feito, né? Não, mas você lança para trás de você o que foi feito. Você não traz aquilo mais à tona.
você coloca uma pedra sobre aquele assunto. Aquele assunto ele morreu. Não significa que ele não existiu, não significa que ele não aconteceu. Significa que estamos dando por encerrado. Agora, quando uma pessoa ela não perdoa a outra, quando ela diz que perdoou a outra, mas na primeira oportunidade ela lança em rosto aquilo que o outro fez, não houve um perdão legítimo e fica muito evidente que ainda existe uma mágoa, que ainda existe um sentimento de rancor guardado, rancor presente no coração. E o que vai acontecer? O escritor aos Hebreus ele fala para que nós mantenhamos longe da gente toda raiz de amargura. Por quê? Porque este sentimento de rancor, de amargura, ele vai se tornando um veneno na nossa alma. Você não esquece, você não perdoou de fato, você não lançou aquilo para trás, aquilo vai sendo algo que vai acompanhando a sua vida, que vai estar sempre presente na sua vida, que você vai ficar sempre carregando com você na sua vida. Enquanto você carregar esse tipo de sentimento, a tendência dele é crescer dentro de você, é tomar conta dos seus pensamentos, é afetar as suas emoções, é afetar a realidade da sua vida. Você passa a enxergar a vida com as lentes da dor, com as lentes da amargura, com as lentes do rancor. E tudo que você vai enxergar, se você olhar para a vida com essas lentes, com esse olhar, tudo que você vai enxergar é dor. Tudo que você vai enxergar é desconfiança. Você nunca vai construir uma realidade nova na sua vida, de fato, porque o seu olhar, ele vai estar num olhar manchado, um olhar maculado por aquela situação. Vai ser um olhar maculado pela sua dor, vai ser um olhar maculado pelo sofrimento. E aí você se priva, porque a pessoa que mais será afetada por guardar o rancor, por nutrir a mágoa, por carregar vingança, a pessoa mais afetada somos nós mesmos, ao guardar esse tipo de sentimento dentro de nós, ao nutrir esse tipo de sentimento dentro da gente. Nós seremos as pessoas mais afetadas, nós seremos as pessoas mais machucadas, porque será a nossa vida que não irá caminhar, será a nossa vida que vai estar em constante dor, será a nossa jornada que será atrapalhada. Sem contar que em alguns casos esse sentimento ele pode se tornar destrutivo na vida de quem está sentindo, e esse que está sentindo pode agir de forma destrutiva em relação à vida do outro. Por isso que esse tipo de sentimento é o sentimento que gera muitas vezes aqueles crimes passionais, aqueles crimes onde a pessoa ela carregou o ódio, a amargura, o ressentimento e agiu de uma forma destrutiva em relação à vida do outro. É o que acontece com Caim e Abel. Caim ele vai nutrindo, alimentando um sentimento de rancor, um sentimento de ódio, um sentimento de vingança. E na história de Caim e Abel, embora a oferta de Caim tenha sido rejeitada por Deus, a questão era entre Caim e Deus. Ele polariza o seu sentimento de rancor, de ódio, em relação ao seu irmão. Ele começa a nutrir e desenvolver isso em relação ao seu irmão, juntamente com o sentimento de inveja, que acaba se tornando, que acaba caindo para um homicídio. Então Jesus ele diz: digo a vocês, amem os seus inimigos.
E o que que é esse amor? Esse amor não é exatamente você estar ali abraçado ao seu inimigo, né? Abraçado àquele que te odeia, porque quando há inimizades, muito provavelmente dentro de uma inimizade existem sentimentos de hostilidades mútuas. Algumas vezes sim, algumas vezes não, mas muitas vezes existe uma hostilidade mútua. Então, eu não gosto de você, você não gosta de mim. Mas quando Jesus ele fala para amar, ele não está falando para você começar a gerar um afeto, começar a querer gostar daquele que não gosta de você, mas simplesmente para você não nutrir sentimento de vingança ou sentimento de rancor. Se você não nutrir isso e se você estiver disposto a agir de forma contrária àquilo que você recebe, você demonstra amor. Veja só que ele diz: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, lá por volta do capítulo 14, ele sintetiza da seguinte forma: ele fala assim: e se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Se o teu inimigo estiver nu, o cubras. Por quê? Aí ele fala: porque isso fará com que sejam amontoadas brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, quem vai julgar, o juiz que julga todas as coisas no mundo, que julga a terra, o universo, que julga todas as realidades, é o Eterno. Deus é o juiz de todas as coisas. Deus é o juiz supremo. É Ele que deve julgar todas as coisas. A nós cabe sermos imitadores do nosso Pai. Não estou falando que esse é o caminho mais fácil, muito pelo contrário. O Evangelho, o reino de Deus, é um caminho totalmente desafiador. Desafiador. Por isso não é o caminho e a trilha de muitos. Porque na maior parte do tempo, nós queremos devolver na mesma moeda. Na maior parte do tempo, o nosso comportamento ele é reativo. Se você, todas as vezes que você for ofendido, se você parar por 5 segundos antes de dar uma resposta, talvez você breque essa atitude de contra-atacar, de devolver na mesma moeda, de agir impensadamente e depois, às vezes, agir de uma forma tão impensada que vem até se arrepender. Então, pensar sobre tudo isso, ter esse cuidado, é muito importante. E aí Jesus continua, né, no verso 28, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que te maltratam. Entendeu? E não é uma oração de ódio ou uma oração de rancor, mas uma oração que, se possível, que essa situação cesse, que você não seja mais o alvo do ódio dos seus inimigos, uma oração para que Deus possa iluminar o coração dessas pessoas, uma oração para que elas possam enxergar o bem, possam enxergar a luz, não orações pautadas no ódio, né? Querendo a destruição do outro, a morte do outro, não, jamais. Mas orações onde você coloca a Deus a vida do outro, porque tanto quando você odeia quando você é odiado, ambas as pessoas elas estão cegas. O ódio cega as pessoas. E quando você está cego, você não sabe o que você está fazendo, você não está consciente. Você está agindo por impulsos, você está agindo de acordo com uma emoção condicionada por uma emoção altamente negativa. Então, que Deus possa iluminar a consciência do meu inimigo, que ele possa acordar, que Deus possa iluminar a minha consciência se eu sinto ódio ou rancor de alguém e que eu possa enxergar de uma outra forma. Essa deve ser as nossas orações. E aí vem o verso 29 e 30, né? O bloco aqui do verso 29, 30 e 31, que nos coloca uma outra situação também, que às vezes o entendimento não é claro dessa passagem. E assim, vou tentar aqui explicar de uma maneira clara, né? De uma maneira que pelo menos possa se tornar entendível. O verso 29 ele diz assim: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que te pertence a você, não lhe exija que o devolva.
Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Esse verso, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra, muitas vezes, primeiro, essa não é uma fala literal. Jesus ele não está falando para você dar o seu rosto para alguém bater nele, de fato. Os mestres, os rabinos, eles sempre se utilizaram de figuras de linguagem no seu ensino. Os mestres em Israel, e não só em Israel, na cultura do Oriente Antigo, o ensino de todos os mestres carregava muitas parábolas, muitos símbolos, muitas figuras de linguagem. Toda agressão física na lei judaica ela era punida com indenizações. Quando Jesus ele usa essa linguagem aqui de oferecer a face para aquele que está te batendo, Jesus ele está voltando na tradição profética. Ele está fazendo uma leitura da tradição profética, basicamente no livro de Lamentações. O livro de Lamentações foi um livro escrito pelo profeta Jeremias na época que Jerusalém foi destruída pelos babilônios. O livro de Lamentações ele é um poema fúnebre para mostrar a dor de Israel, a dor da nação em ter sido destruída, em ter sido escravizada, em ter sido levada para uma outra nação por um povo estrangeiro. Então, é um livro que fala sobre o sofrimento dos judeus, né? E aí você tem no capítulo 3 de Jeremias, basicamente no capítulo 3, verso 30, uma fala de como aquele povo naquele momento deveria reagir ao sofrimento. E aí o texto diz assim, Lamentações 3:30, dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. Então, dê a face ao que te fere, farte-se de afronta, ela é uma linguagem figurada, não é literal. Por quê? Porque na lei judaica, se você batesse, ferisse, machucasse alguém, se essa pessoa ela tivesse que ir ao médico, ou não só, mas toda agressão, vamos dizer assim, toda agressão era passível de indenização. Se alguém sofresse uma agressão, ela teria que ser indenizada. Se ela sofresse uma agressão que a incapacitasse, ela teria que ser indenizada. Se ela sofresse uma agressão que viesse a morrer, aquele que o assassinou seria julgado como um crime de morte, ou seja, ele sofreria uma pena capital. Se fosse numa discussão e não fosse intencional, e a pessoa viesse a morrer, haveria um vingador de sangue, que esse vingador de sangue ele poderia agir para tirar a vida daquele que cometeu o crime. E aí existiam as chamadas cidades de refúgio, onde uma pessoa poderia ficar alojada lá. Mas se fosse um crime intencional, ele estava sujeito à pena de morte. Mas se fosse uma agressão, teria que pagar uma indenização. Se fosse uma agressão, não chegasse a ser um ferimento grave, que levasse a pessoa para o médico, também teria que pagar a indenização à vítima, tá? Por quê? Porque a agressão, ela não só afetava o corpo da pessoa, mas a agressão ela gera uma humilhação, um insulto. E toda humilhação e insulto deveria gerar uma compensação judicial, ok? Então, olhando para esse contexto de Lamentações, esse contexto, né, da tradição profética, que Jesus ele está falando não de uma violência física, mas ele está falando aqui sobre insultos, sobre situações que nos ferem, que nos humilham. O que Jesus está falando?
ele está falando ainda sobre não exercer vingança, sobre não retalhar. Se você passar por uma situação que essa situação te traga vergonha, essa seja uma situação que te traga humilhação, essa que seja uma situação que te insulte, que você não deve devolver na mesma moeda, que você não deve reagir, mas que você deve oferecer a outra face. Ou seja, você não deve bater de frente. Sabe aquela situação, vou pegar um exemplo claro do dia a dia, sabe aquela situação onde você está sendo alvo de fofocas, sabe aquela situação onde você está passando ali e alguém te expõe ao ridículo, alguém te humilha, alguém faz uma piada com você, que surge dentro da gente é o sentimento de partir para cima, de revidar, de falar, de se defender, de colocar as coisas ali em cima da mesa, sabe, de explodir. Jesus ele está dizendo, não faça isso, não haja dessa maneira, não age impulsivamente, dê a outra face, ou seja, não resista, não tente resolver aquilo ali. Você está sofrendo uma situação onde você está sendo humilhado, onde você está sendo exposto. Deixe quem está fazendo isso com você faça, porque na verdade tudo isso está diante de Deus, tudo isso está diante do Eterno e Deus irá julgar a sua causa. Quando nós tentamos agir numa situação onde nós deveríamos nos calar, nós tomamos o lugar de Deus, nós nos colocamos no lugar de Deus na tentativa de resolver aquela situação. E a nossa maneira de agir certamente não é a maneira de Deus. A nossa tentativa de responder àquela situação certamente não será da forma como Deus irá agir. Não, jamais em nós vamos ter essa sabedoria, esse discernimento e essa aplicação da justiça como Deus tem. Então Jesus ele está falando, se alguém lhe bater numa face, ou seja, se alguém te insultar, se alguém tiver uma atitude que te maltrate, se alguém tiver uma situação que te exponha, dê a outra face, ou seja, deixa que ele faça. Aí a ideia de alguém tirar a túnica, a capa, não impeça, deixe tirar a túnica, está falando exatamente sobre isso. Não é literal, não é literal. Está falando sobre situações onde as pessoas elas nos expõem, onde você poderia revidar, onde você poderia tomar os seus direitos, e porém Jesus fala, não resista a isso. Não lute com isso. Ele deu o exemplo dele, se você olhar, do momento em que Jesus é preso no jardim do Getsemane até a sua condenação, você vai ver que todo esse momento, Jesus ele vive isso. Ele está sendo acusado injustamente, ele está sendo acusado injustamente pelos judeus, por um crime de blasfêmia, ele está sendo acusado por Roma de sedição, de rebelião contra o império, já que ele se proclama rei. Ele está sofrendo injustiças sociais, injustiças judiciais da pior espécie. E ele não se defende, ele não revida, ele coloca tudo nas mãos do Pai. E por que ele faz isso? Porque todas as vezes que nós revidamos algo, nós iniciamos uma guerra. Fica válida aquela frase que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Se todas as vezes que eu sofrer uma situação que me entristeça, que me envergonhe,
que me cause dor e eu partir para cima e revidar, eu sempre vou começar uma guerra. Talvez seja eu, ao revidar, que seja o pivô de uma guerra, de uma situação que ela possa se tornar bem pior, que ela possa se tornar muito mais grave e possa se tornar algo como uma bola de neve, sabe? Que gere uma avalanche, que gere uma situação altamente destrutiva e que se promova, que avance, que não cesse. Então, isso também é uma maneira de nós brecarmos o mal. É uma forma de nós brecarmos a maldade. Deixar que essas coisas batam em nós e morram. E deixar que Deus a tome em suas mãos. Ok? E aí ele conclui: como vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês a eles. Ou seja, como você gostaria de ser tratado? Trate os outros. Você gostaria de, quando você tivesse uma atitude impensada e ferisse os outros, você gostaria de começar uma guerra que o outro te revidasse? Talvez não. Talvez você olharia e falar: poxa, mas eu errei, não era bem isso, fui mal interpretado. Quer dizer, existem N situações. Quando a gente está falando de relacionamentos, quando a gente fala de convivência, a gente está falando de algo muito complexo, porque cada pessoa enxerga as coisas de um jeito, sabe? Tem gente que tem uma atitude que machuca o outro e ela nem percebeu que ela fez isso, acredita? Assim como tem gente que machuca outra pessoa e de repente ela estava tentando falar uma coisa, ela foi mal interpretada, aquele que estava ali ouviu de uma forma errada, interpretou de uma forma errada e já começou uma confusão. Então, assim, a comunicação humana, o relacionamento humano, as convivências são algo bem complexos, porque nós somos complexos. Ninguém é igual a ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma pessoa pensa ou interpreta com a mesma categoria de pensamento que a outra pessoa. Por isso a necessidade de termos uma atitude de solicitude, de humildade, de empatia é muito importante. E a partir de então, no verso 30, né, eu separei aqui do 31, porque aí ele coloca uma outra questão, né? Ele fala: dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que te pertence a você, não lhe exija que o devolva. Aqui é uma questão em relação a empréstimos, né? Onde a tradição judaica, onde a lei judaica fala muito sobre isso, né? Que não deveria se emprestar com juros muito altos, que quando você fizesse um empréstimo, você deveria tomar o cuidado ao cobrar outra pessoa. E aí Jesus ele fala assim: quando você emprestar, não espere que a outra pessoa o devolva. Logicamente que a gente não está falando de um empréstimo em relação a bancos, né? Ele está falando de, na verdade, muitas vezes, a gente precisa entender aqui qual é a questão. Qual é a questão que acontece aqui? Muitas vezes algumas pessoas, elas pediam empréstimos porque elas estavam debaixo de uma condição de pobreza muito grande, entendeu? E a responsabilidade, às vezes elas mal conseguiam arcar com a sobrevivência delas. Na verdade, era um pedido de empréstimo, mas na verdade era mais um pedido de socorro. E muitas vezes as pessoas, né, os patrões, as pessoas que tinham uma condição melhor, elas emprestavam e exigiam a reposição daquele empréstimo. E aí, na lei, existia aquela questão que se uma pessoa não pudesse pagar, ela deveria falar diante do tribunal, né? Porque tudo em Israel, na lei, no Israel antigo, né? No Israel bíblico, era resolvido diante do tribunal, né? O tribunal é o Sinédrio. E ela teria que falar em tribunal que ela não tinha condições de pagar. E aí o tribunal decidiria, né? E normalmente a lei que estava estipulada é que se ela confessasse aquilo, ela conseguisse expor aquilo, ela ficaria isenta, né? Porque a ideia da lei era promover uma espécie de justiça social e equilíbrio social dentro da comunidade de Israel. Então Jesus ele fala assim: se você fizer isso, não espere você. Na verdade, quando você empresta,
fica nas mãos daquele que recebeu o empréstimo. Se ele pode devolver, ok. Se ele pode devolver e ele não devolve, ele cometeu um erro, entendeu? Mas se ele pegou e ele não pode devolver, ele está absolvido. Então, o que Jesus está falando é que assim, não haja com os outros de uma maneira que lhe cause dor ou sofrimento, entendeu? E aí talvez te surja a pergunta, quer dizer, eu não posso agir com os outros para causar dor e sofrimento nos outros, mas os outros podem agir para causar dor e sofrimento em mim? De fato, essa é uma questão bem complexa. Mas lembre-se que Jesus ele fala que que o nosso modelo é o Pai. Por isso que eu comecei falando a partir do último verso. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Por quê? Nós não afrontamos a Deus, nós não temos atitudes em relação ao Pai, que são atitudes ruins, nós não pagamos a bondade de Deus com maldades humanas. Nós recebemos bondade de Deus e agimos com ingratidão. Nós somos alvos do amor de Deus, mas muitas vezes nós, em relação a Deus, não devolvemos em amor. Então, muitas vezes, Deus não muda pelo fato da gente não ser recíproco a Ele. E é esse caráter que Jesus ele quer imprimir em nós. Você não mude quem você é por conta das atitudes das outras pessoas. Você não deixe de ser quem você é, um filho amado do Pai e um filho que expressa o Pai, um filho que revela o Pai, um verdadeiro filho do Pai neste mundo, porque os outros não agem assim. No fim das contas, acredito que o cerne do que Jesus está dizendo é isso, nos expondo é isso. E aí ele termina no verso 32 em diante: que mérito vocês terão se amarem somente os que amam vocês? Ou seja, que mérito vocês terão de amar, de dar um amor que você tenha recíproca? A recíproca é a mesma, você doa amor, recebe amor. Que mérito? Ou seja, em que isso de fato te constitui alguém que se parece com o Pai, alguém que está trilhando o caminho de Deus? E aí ele fala: até os pecadores, e aqui os pecadores ele está falando das pessoas más, das pessoas que não servem a Deus, das pessoas que não temem a Deus. Ele fala: até os pecadores amam os que os amam. Amar o que o ama, amar, doar amor aonde você sabe que você vai receber de volta, dar aonde você sabe que você vai ter retorno, não há mérito nisso. Ele falou: todo mundo espera isso, isso é o comum. Jesus ele não nos leva a uma trilha, a uma jornada comum. O caminho de Jesus é o caminho do incomum, é o caminho do sobrenatural, não do natural. O natural é isso, o natural é você dar e receber, é a troca. E aí ele está falando: você terá uma vida excelente, você será um ser humano acima da média, quando você não apenas fazer por aqueles que vão te fazer de volta, doar para aqueles que vão te doar de volta, dar numa troca. Não. Você será um ser humano acima da média, você alcançará a excelência enquanto pessoa, você se tornará semelhante a Jesus e você manifestará Jesus e você será de fato aquele que reflete o reino de Deus nesse mundo, aquele que expressa a glória de Deus nesse mundo, quando você romper com esse condicionamento do natural e do comum. E aí ele fala: que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam a devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Ou seja, esse é o comum. Se você vive no comum, você não está vivendo na realidade do reino de Deus. O reino de Deus está para além. Ser semelhante a Jesus está para além. Viver o excelente e viver a excelência está sempre para além. Aí ele diz no verso 35: amem, porém, os seus inimigos,
Faça o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que vocês terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Olha o que Jesus está dizendo. Isso aqui se constitui numa promessa. Então a recompensa que vocês terão será grande. De quem vem essa recompensa? Essa recompensa vem de Deus. E como se manifesta essa recompensa? Se manifesta nos mais variados aspectos da nossa vida. E vocês serão o quê? Filhos do Altíssimo. Verdadeiramente as pessoas, o mundo, os demônios, os anjos, a realidade espiritual, a realidade física, vão olhar para você e vão reconhecer em você a imagem do Pai. Vão reconhecer em você a expressão de Jesus. Você será uma luz na escuridão. Você será alguém que manifesta o reino de Deus nesse mundo. Você será alguém que terá peso, que fará diferença no meio da sua sociedade, do contexto onde você vive, sem contar que a qualidade da sua vida será muito melhor. O seu coração, a sua vida será muito melhor. A sua história será uma nova história. Porque todas as vezes que nós tiramos os sentimentos ruins, tiramos o lixo daqui de dentro, tiramos o lixo daqui de dentro, do nosso coração, da nossa mente, e nos abrimos para uma experiência de cura que Deus quer proporcionar, nos abrimos para uma experiência de renovação, nos abrimos para uma experiência de transformação em nossa vida, a qualidade da nossa vida muda drasticamente, porque Deus quer construir um novo caminho, Deus quer construir uma nova história, Deus quer construir uma nova realidade na sua vida, e muitas vezes nós temos o novo de Deus, a nova realidade de Deus diante dos nossos olhos e preferimos ficar agarrado ao passado, olhando para trás, apegado às nossas dores, apegado às nossas angústias, fazendo disso um nicho, um lugar onde a gente coloca ali um altar, se torna os nossos ídolos internos. Nós devotamos a nossa vida para as nossas dores, nós devotamos as nossas vidas para as nossas angústias, quando Deus tem um caminho de liberdade, quando o Senhor tem um caminho de vida, um caminho de alegria, um caminho de reconstrução, um tempo para que você possa viver tudo aquilo que você ainda não viveu na sua vida. E eu sei que você anseia por isso, eu sei que você deseja isso, eu sei que você quer isso. Então se permita ser moldado. Estamos numa época que se fala tanto em modelagem, estamos numa época que se fala tanto em espelhamento. Se permita ser moldado pela palavra de Jesus, se permita se espelhar em Jesus, se permita deixar que o Espírito de Deus molde em você a face, a imagem do Filho, e você viverá uma vida sobrenatural, você viverá uma vida excelente, você viverá um novo caminho, uma nova realidade e uma nova história que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos por tua fidelidade, pelo teu amor, por esse tempo aqui reunidos. E eu quero apresentar a vida do teu filho, da tua filha em tuas mãos e te pedir, Senhor, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos molde, que o Senhor possa modelar em nós, moldar em nós a imagem do teu filho. Nós não queremos mais viver como escravos da dor, do passado, dos ressentimentos, das angústias, da vingança, do ódio, dos ressentimentos, mas queremos experimentar uma nova vida, queremos experimentar a construção de uma nova história, de um novo tempo, de uma nova realidade. Por isso, Senhor, que Tu possas nos curar neste dia e que a Tua vida abundante possa florescer em nós, ó Pai.
Eu oro a Ti e apresento a vida dos Teus filhos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.